Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu estou de volta mais uma vez por este canal para trazermos uma breve meditação da Palavra de Deus. A você que nos assiste, a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, Deus abençoe, compartilhe as mensagens, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, divida esta mensagem com outras pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus. Eu quero ler em Mateus capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus nos diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos e amigos, aqui está Jesus, chamando na construção do seu ministério, formando seus discípulos e seus seguidores. Ele vai em busca destes homens. E o texto é bem claro, é bem notório em dizer que eles estavam no trabalho, estavam trabalhando, estavam pescando. Louvado seja o nome do Senhor, tirando o sustento da sua família. Mas no momento em que o Senhor os chamou, eles não colocaram obstáculo, eles não disseram não, eles não recusaram a proposta do Senhor, eles não disseram, eles não colocaram dificuldade para servir ao Senhor Jesus. No momento em que eles foram chamados, no momento em que o Senhor o convidou, a palavra de Deus é bem clara, em dizer que eles deixaram, eles abandonaram, louvado seja Deus, a profissão que eles estavam exercendo ali no momento, para se tornar um seguidor de Cristo. Louvado seja Deus. Isso me chamou muita atenção, esta palavra. Por quê? Porque às vezes nós, quando somos chamados por Deus, quando fomos convidados pelo Senhor, para exercer algo na obra de Deus, para fazer algo para o Senhor Jesus, a gente às vezes usa o nosso trabalho, as nossas ocupações do dia a dia, isso a gente faz um obstáculo, a gente usa como obstáculo para não servir, para não se empenhar na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não quer deixar para trás as nossas ocupações, a gente não quer abrir mão de muitas coisas que nos prende, louvado seja Deus, para investir, para exercer a nossa função na obra do Senhor. Quando o Senhor precisa de nós, o Senhor nunca vai pegar uma pessoa desocupada, nunca vai atrás de uma pessoa aí que não está fazendo nada. Ele sempre procura aquelas pessoas, louvado seja Deus, que têm uma profissão, que têm uma ocupação. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens aqui estavam, diz o texto, pescando. Estavam pescando para tirar o sustento da família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no momento em que eles foram chamados, no momento que o Senhor os chamou, eles não recusaram a proposta. Louvado seja Deus. Eles abandonaram tudo para servir, para seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é que eu vejo, aí é que eu entendo, é que eu compreendo que a gente, para servir a Deus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nos prende, de alguma coisa que nos ocupa. Louvado seja o nome do Senhor, para a gente servir a Cristo. Muita gente, às vezes, não consegue servir a Deus. Muita gente não às vezes, tem uma qualidade, tem um chamado, mas não quer abrir mão, não quer deixar para trás.
não quer abandonar as coisas que prende, louvado seja o nome do Senhor, as coisas que lhe atraem, na verdade, ele não quer abrir mão para servir ao Senhor, para servir a Deus. E quando a palavra de Deus nos diz aqui que eles estavam pescando, eles estavam ocupados, louvado seja o nome do Senhor, mas no momento em que Cristo chamou, no momento em que o Senhor os chamou, eles abandonaram, eles deixaram, e Jesus agora dá uma missão a eles. Que missão foi essa? Vocês agora não vão ser mais pescadores de peixe, vocês agora vão pescar almas para o reino de Deus. Vocês vão agora ser ganhador de almas para o reino de Deus. Vocês agora vão pescar homens, vão ser pescadores de homem. Vocês agora vão povoar o reino de Deus, mas ganhando almas para o reino do Senhor. Que privilégio o Senhor deu a estes homens, como dá para mim e para você. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para você que o Senhor foi buscar estes homens aqui, louvado seja Deus, talvez em um lugar que a sociedade menos valorizava. Louvado seja Deus. Talvez, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor foi buscar esses homens aqui nos lugares menos favorecidos entre a sociedade. Talvez não eram os homens bem vistos pela profissão que exercia, louvado seja o nome do Senhor, não tinham um grau de escolaridade, não tinham curso teológico, não estudaram na maior faculdade, mas foi justamente neste local, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus foi buscar esses homens aqui para servir, para ser um ganhador de almas. Porque tem muitas pessoas bem formadas hoje, muitas pessoas que estudaram, terminaram os seus estudos, hoje são doutores em teologias, outros são pessoas bem formadas, fizeram uma faculdade, talvez estudaram uma das maiores faculdades, mas não tem o privilégio, não tem o chamado que uma pessoa, louvado seja Deus, tão simples tem, como no caso destes homens aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é necessário estudar, sim, é necessário se preparar, sim, não podemos abrir mão do preparo, louvado seja Deus, mas devemos colocar a nossa vida, devemos nos posicionar e entender que quando o Senhor nos chama, não devemos recusar, não devemos dizer não, louvado seja o nome do Senhor. Porque quem capacita o ser humano, por mais que ele estude, por mais que ele seja uma pessoa bem informada, bem preparada, mas se não tiver o auxílio do Senhor, se não tiver a vocação, se não tiver o chamado, louvado seja Deus, nada disso interessa. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, eu não estou dizendo para você que não é necessário você estudar. Não, é necessário você se formar, sim. Mas é necessário também você se dispor para fazer a obra de Deus. Estes homens aqui, louvado seja Deus, estavam pescando, estavam ocupados, como eu já disse lá atrás, não eram homens letrados, talvez, não eram homens que tinham um bom estudo, mas tinham um chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Lucivaldo, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que talvez você seja a pessoa menos rejeitada, ou mais rejeitada, melhor dizendo, na sociedade, mas que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo preparado para você. Louvado seja Deus. E basta apenas você dar um passo, você reconhecer a bondade, a fidelidade de Deus, porque o que Deus tem preparado para mim e para você, louvado seja Deus, é algo grandioso. Mas nós devemos abandonar, nós devemos deixar as nossas práticas, aquilo que nos atrapalha, aquilo que tenta nos tirar o foco, louvado seja Deus, de trabalhar para o reino de Deus, de servir a Deus, para que possamos nos habilitar na obra do Senhor. E Deus conta comigo, Deus conta com você. Você é uma pessoa, um instrumento que Deus quer usar nesta terra para ser um ganhador de almas, para ser
um resgatador de almas para o reino de Deus. Por isso eu quero, meu amado irmão, minha amada irmã, deixar esta breve mensagem a você, esta breve reflexão. Deus também conta com você, Deus também te escolheu. Você não é só chamado, você é um escolhido de Deus para fazer algo para o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, todos os seus projetos. Que o Senhor Jesus possa concluir na sua vida tudo aquilo que Ele já planejou e tudo aquilo que já está escrito ao seu respeito. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.